Seja bem-vinda, seja bem-vindo aqui ao meu canal. E hoje o tema promete. Por quê? Eu vou falar sobre os 7 pecados que a crossfiteira comete tentando ganhar pernas e glúteos. E eu separei alguns notes aqui e eu posso dizer que eu sei bem sobre esse tema porque eu treino CrossFit já há quase 8 anos. Eu vejo que eu mesma passei, mesmo sendo nutricionista, tendo conhecimento, eu também cometi esses erros, especialmente relacionados a treino. Eu não vou aprofundar aqui sobre os treinos, porque eu sou nutricionista e eu vou aprofundar sobre questões relacionadas à alimentação. É interessante porque muitas vezes a pessoa está ali fazendo coisas, achando que está melhorando o treinamento e, na verdade, ela pode estar atrapalhando o ganho de massa muscular nos membros inferiores. Eu sei que a mulherada ama treinar membros inferiores por conta de ganhar perna, glúteo, por isso que eu separei esse tema aqui para você. Eu vou compartilhar a minha tela porque tem o bloco de notas para a gente ir enumerando esses pecados. O primeiro que eu separei, que é clássico, vou deixar aqui para você, é não comer carboidrato na quantidade certa, especialmente todos os dias. É realmente um erro muito grande da galera que treina. Por quê? Com essa onda de dietas low carb, essa vontade louca que as pessoas têm de reduzir gordura corporal cortando o carboidrato, isso faz com que elas esqueçam que o CrossFit, ele é um esporte. E um esporte, para você melhorar desempenho e também a sua composição corporal, você precisa de carboidrato, só que na quantidade certa. Concorda? Por isso que eu destaquei aqui como primeiro. Então, mulheres que têm medo de consumir carboidrato no jantar, mulheres que têm medo de comer arroz, feijão, mas muitas vezes não têm medo de comer tapioca, um montão de tapioca, um montão de açaí, que também tem bastante carboidrato. Por isso, se você quer ganhar pernas, ganhar glúteos e manter essa massa muscular, é necessário consumir carboidrato. Você até pode pensar, pô, mas por um tempo eu fiz, deu certo, me senti super sequinha, mas você pode até ter resultado comendo o mínimo de carboidrato possível, mas o seu corpo vai chegar ali num limite e esse resultado vai simplesmente estagnar. Então, o que vai diferenciar uma pessoa que vai ter mais massa muscular, desempenho no treino, ganho e manutenção da massa muscular para aquela que não vai ter, é justamente consumo, variações na quantidade de carboidrato. Isso é muito importante, tanto é que existe uma estratégia muito famosa que a gente usa, chamada carb cycling, que você trabalha quantidades diferentes de carboidrato ao longo da semana. O segundo pecado da crossfiteira que quer ganhar músculos, né, nos glúteos e nas pernas, é realizar múltiplos treinos. O que seria isso? Eu não vou entrar no mérito de que treino que essas mulheres fazem, mas como eu falei, eu cometi já esse erro. A pessoa, o CrossFit, ele brilha nossos olhos. E a gente quer cada vez mais melhorar. A gente aprende movimentos muito diferentes, muito divertidos. Então, você quer fazer um pistol, você quer levantar peso, quer fazer um bar muscle up. E, por conta disso, você pensa: caramba, então eu vou dobrar o tempo de treino. Eu vou treinar 2 vezes ao dia. Não tem problema nenhum fazer isso, desde que a sua nutrição acompanhe essa mudança. Não adianta simplesmente dobrar o tempo de treino, não sabendo os intervalos, não sabendo o que comer entre os intervalos, ou emendando um monte de treino um no outro, porque você vai acabar anulando o seu resultado. Eu já vi pessoas que faziam assim, no lugar onde eu treino. Faziam uma aula específica de LPO, depois faziam uma aula de Power, que é a aula de musculação,
e depois fazia o odd. Ou fazia o odd, ficava morto, fazia super intensa a aula, e depois queria fazer ainda LPO e ginástica. Então, ficar acumulando um monte de treino não é interessante. E você vai acabar entrando, se você não adequa a sua nutrição, a quantidade de carboidrato e tudo mais, você vai entrar numa zona perigosa do overtraining. Por isso que realizar múltiplos treinos sem ajustar a alimentação a todos esses treinos, sem ter orientação de um educador físico, coach de CrossFit, vai ser muito ruim para o seu resultado, infelizmente. Um outro erro comum é o uso de anti-inflamatórios. Vou até colocar aqui o motivo que as pessoas usam, por conta de ressaca do final de semana. Uma vez eu atendi uma moça que treinava muito bem, tinha uma frequência boa, e ela reclamava, poxa, eu treino e não tenho resultado, e a gente foi conversando, e a gente descobriu que ela consumia bastante álcool aos finais de semana, e ela tomava um anti-inflamatório por conta da dor de cabeça. Veja, toda semana ela tomava um anti-inflamatório. Se eu não me engano, era o ibuprofeno. Quando você faz isso, você está interferindo no seu ganho de massa muscular. Por quê? Quando você treina, existe uma inflamação local ali no treino. Você já ouviu falar isso? O músculo precisa dessas microlesões ali para daí então se recuperar e fazer a hipertrofia. Quando você fica usando anti-inflamatório, você bloqueia esse processo. A grosso modo, né? Estou falando aqui. Por isso, se você é aquela pessoa que fica se automedicando, tomando um monte de anti-inflamatório, porque abusa muito no final de semana, pensa bem, porque muitas vezes você está jogando fora todo o seu tempo precioso de treino no lixo. Tenha muito cuidado. Os próximos pontos, o próximo ponto, o quarto pecado, ele tem a ver com o quinto, o sexto e o sétimo. Por isso, presta muita atenção a partir daqui. Intestino irregular. O que seria isso? O que seria isso? Muitas vezes, a gente vê pessoas que treinam e elas têm ou o intestino preso, ou o intestino muito solto, ou excesso de gases, ou má digestão, digestão lenta. O que está acontecendo com essa pessoa? O intestino é a nossa assimilação de nutrientes. Se a gente não está assimilando, absorvendo aquilo que a gente come, realmente vai ser difícil esses nutrientes chegarem até as nossas células, até os nossos músculos. Então não adianta ficar tomando creatina, whey, BCAA, se o seu intestino é zoado, tá? Por isso que eu vou falar, o quinto, o sexto e o sétimo pecados têm a ver com esses, são causas desse intestino irregular, que seria o que a gente vê muito, eu vejo muito, que é o excesso de proteína na alimentação. Sabe aquela pessoa que toma whey várias vezes ao dia, whey protein, e aí come um monte de carne, come um monte de frango, come um monte de ovo? Existe uma quantidade que você precisa para ter, para construir massa muscular e repor, né? Isso que você vai perdendo no treino, tá? Falando uma linguagem popular. Se você começa a consumir muita proteína, você começa a desbalancear o seu intestino, a microbiota intestinal. Por isso que o quinto pecado é esse excesso de proteína e ele tem muita relação, ele começa a ser a causa ali, uma das causas desse intestino irregular, que às vezes está solto, às vezes está preso, às vezes está cheio de gases. Isso acaba impactando a sua pele. Quem consome muita proteína também pode começar a ter problemas inflamatórios da pele, acne. Então, a gente não pode esquecer que proteína sim é importante. O carboidrato também. Só que o excesso de proteína pode levar a um desbalanço intestinal. Eu gosto de lembrar que
aquela frase que é muito bonita, você é o que você come, na verdade deveria ser, você é o que você digere e absorve. Então, não basta você comer só proteína, não basta você comer lá os nutrientes, o seu corpo tem que digerir, você absorver e isso chegar lá no seu músculo, tá certo? E o sexto pecado, nós já estamos chegando ao final, eu vejo que as pessoas consomem poucos vegetais. A gente tem monotonia, que é aquelas pessoas que consomem sempre as mesmas coisas, e além da monotonia, pouco vegetal cru. Então, quando eu falo assim, você come vegetais? Como alface, tomate. Não come uma folha verde escura, não varia as frutas. Você come fruta? Como sim, banana, laranja, no máximo uma maçã. Então, essa monotonia alimentar também tem impacto no intestino. Ou pior, aquelas pessoas que simplesmente não consomem vegetais, não consomem. Fica lá só pensando, na proteína e no carboidrato, na proteína e no carboidrato, e esquece completamente desse grupo de alimentos. Então, se o seu intestino não está funcionando bem, provavelmente você está cometendo o pecado 5, 6 ou o 7. Por quê? O 7, ele é muito conhecido, se não for seu conhecido, ainda bem, que é o álcool em excesso. Eu atendo aí mulheres que conseguem consumir no final de semana sozinhas uma caixa de cerveja, 2 garrafas de vinho, 3 drinks de gin, ou mistura tudo, cerveja, vinho, gin. Esse excesso de álcool tem sim um impacto negativo. Eu sei que muitas vezes você vê aí na internet, né, tem uns gurus aí que falam tanta besteira. Não, mas a cerveja não faz mal, porque o lúpulo, porque isso, porque aquilo. Não, ela não vai fazer mal se seu intestino estiver bom, se você estiver consumindo os nutrientes adequados e se essa quantidade de álcool for pequena, for controlada. Uma coisa é uma mulher que se alimenta super bem, tem um intestino bom, tem um controle bom da alimentação e toma uma cerveja no final de semana e já sabe o que fazer para não ter um impacto negativo, ou toma pouco vinho, mas sabe se hidratar, sabe cuidar dessa exposição, porque as pessoas esquecem que o álcool é um produto tóxico, né? O seu fígado vai ter que trabalhar ali para fazer essa detoxificação. Então, grava bem esses 7 pecados da crossfiteira. Se você está cometendo esses pecadinhos aí, pecadões, já pensa no que você pode fazer. E não se esqueça que eu vou deixar o link aqui embaixo no vídeo, caso você queira aproveitar a super oportunidade de acompanhamento nutricional comigo. Tá muito interessante, me chama aí que eu te explico, tá bem legal. E é uma oportunidade agora para o mês de maio. Então, se você está em maio de 2024, não se esqueça que você pode clicar aí e ter acesso a essa super oportunidade, independente se você mora em São Paulo, no Rio, fora do Brasil, não tem problema, a gente tem um acompanhamento online também. Quer me ajudar? Deixa um joinha aí para esse vídeo chegar para mais pessoas. E se você quiser, deixe um comentário, uma sugestão de tema que você tenha dúvidas, que aí eu penso com carinho em gravar o próximo vídeo. Tá certo? Uma ótima semana para você.